Paz, seu irmão. Estamos aqui no local para dar início aqui à pregação do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento dessas pessoas para entender o Evangelho de Jesus. Amém? Aceita Cristo agora, aproveita o sucesso para subir com Jesus no arrebatamento. Igreja se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. E o mundo Cristo vai chorar amargamente. Aceita Cristo agora. Oi, som, oi. Oi, som, oi. Bom dia a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Jesus nos deu uma ordem para ir por todo mundo, para pregar o Evangelho de Jesus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo... Jesus falou lá no versículo capítulo 4, versículo 17. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus falava para nós se arrepender dos nossos pecados, para nós se arrepender de nossos maus caminhos e se voltar para Deus enquanto é tempo. Jesus falou lá em João 3,19: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Jesus falou que os homens estão amando mais o mundo do que a Deus. Hoje o homem ele prefere amar o mundo do que a Deus. O homem prefere amar a cachaça, prefere amar as drogas, a prostituição, mas não quer amar a Deus.
O juízo de Deus está perto de ser derramado sobre esta terra. Eu estou aqui não para falar de religião, mas para falar de Jesus. Porque Jesus, Ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. Mas essas religiões não querem mais pregar contra o pecado. Estes líderes religiosos não querem vir mais para as feiras pregar o Evangelho de Jesus. Como Jesus falou, esses fariseus estão preocupados com o seu dinheiro, estão preocupados com o seu dinheiro, no seu dízimo, na sua oferta. Não estão preocupados na sua alma. A alma das pessoas estão perecendo, indo para o inferno, mas não querem pregar o Evangelho de Jesus. Já faz 2 anos que nós vem pregando nas ruas, em cidade, falando do amor de Deus, falando da volta de Jesus, para que o povo se prepare para a volta de Cristo. Eu não sigo religião evangélica, eu não sigo religião católica, eu sigo Jesus Cristo, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Religião é fonte de lucro. Podemos ver aí os pastores tudo rico, milionário, à custa dos membros, fazendo negócio com palavras mentirosas, e o povo seguindo esses falsos profetas. O povo não quer mais seguir Jesus Cristo. O povo não quer mais seguir as Escrituras. O povo não quer mais se voltar para Deus. Então a ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre esta terra. Não se volte para a religião, mas se volte para Jesus Cristo. Porque foi Jesus que morreu naquela cruz do Calvário, para que hoje você esteja aqui ouvindo esta palavra. Uma palavra não minha, uma palavra não sua, mas uma palavra de Cristo Jesus. E Jesus falou na sua palavra em João capítulo 3, versículo 19: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz representa Jesus Cristo, para salvar o pecador. Mas o homem prefere amar as trevas, amar o mundo, do que a Deus. O povo prefere amar a cachaça, o homossexualismo, as drogas, se prostituir, mas não querem amar a Deus. Então a ira de Deus, ela está perto de ser derramada sobre essa geração, sobre essa cidade, que não se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus enquanto é tempo. Jesus falou no livro de Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus falou: se algum de nós quer seguir Jesus, nós temos que negar o pecado. Jesus falou: se nós quer seguir Ele, nós temos que negar o pecado, não ir para uma religião, mas ir para Jesus Cristo. Jesus não afundou religião católica, nem evangélica, nem espírita. Jesus falou lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho que eu e você deve andar, deve seguir. Jesus, ele é a vida que o homem deve. Não siga a religião, siga Jesus Cristo. Jesus falou em João 14,6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então eu não sigo religião, eu sigo Jesus, eu sigo as Escrituras. Jesus falou lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais nela a vida eterna. Jesus diz para nós examinar as Escrituras, a Bíblia. Nessa manhã você já leu a Bíblia? Nessa manhã você já meditou nas Escrituras, na palavra santa de Deus? Para que você não seja enganado pelos falsos profetas, pelos filhos do diabo. Pessoas estão sendo enganadas por esses líderes religiosos que não querem mais pregar a verdade que está nas Escrituras. E hoje o povo está aí indo à condenação eterna por acreditar em religião, por acreditar em homens. Deixa de acreditar em Deus para acreditar em homens. Não acredita em homens, acredita em Deus, na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus ela é única, verdadeira, que o homem deve seguir. Então Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus falou em João 3,19: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Hoje o homem prefere a mentira, hoje o homem prefere o erro, mas não quer se voltar para Deus. Nós sabemos que somente por meio de Jesus Cristo que o homem pode ter uma comunhão com Deus. Não é por meio de religião, não é por meio de Maria, não é por meio de Aparecida, é somente por meio de Jesus Cristo que o homem pode ter uma comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. O homem ele pode chegar até Deus por meio de Jesus. Não há outro nome que nós podemos chegar até Deus. É somente por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro falou, Atos capítulo 4, versículo 12. Ele diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, entre o qual nós devemos ser salvos. Então a salvação é só por meio de Jesus Cristo. A salvação você não vai encontrar em uma religião. A salvação você não vai encontrar em um líder religioso. A salvação você vai encontrar em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar a minha alma e a sua alma do fogo do inferno. Não existe negócio de purgatório como a religião ensina. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus 9:27. Está na Bíblia. Leia as Escrituras. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27. Diz que o homem ele é ordenado morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. Então depois da morte segue-se o juízo. Não adianta você rezar, não adianta você orar, não adianta você fazer uma missa de 7º dia, não adianta você fazer uma missa de 1 ano, não adianta mais nada. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então depois da morte segue-se o juízo. Então é o homem com Deus. Jesus ele falou na sua palavra que depois da morte segue-se o juízo. Mas a religião não ensina isso. A religião diz que tem purgatório e isso é mentira do diabo. Não está nas Escrituras. Leia a palavra de Deus. Porque somente por meio de Jesus Cristo nós podemos alcançar a vida eterna. Então se volte para Deus, porque Deus nesta manhã ele está te dando uma oportunidade única de você se voltar para Ele, de você deixar a prática do pecado, de você deixar o roubo, deixar a droga, a prostituição, o segundo casamento, deixar a mentira e se voltar para Deus. Mas os líderes religiosos não querem mais pregar isso. Contra o pecado, contra a idolatria, contra o segundo casamento. Então hoje o homem ele prefere amar as trevas do que a luz. A luz representa Jesus. Hoje eu estou aqui anunciando, falando da palavra de Deus. O povo diz que é de Deus. Jesus falou no livro de Mateus capítulo 15, versículo 8. Jesus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou e está falado e é verdade. Esse povo ele tem honrado a Deus com os lábios, mas o seu coração continua na cachaça, continua na prostituição,
continua traindo sua esposa, seu esposo, e diz que é de Deus. João 3,18. A condenação é esta, ou seja, aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Essa nação, ela tem honrado a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Ele diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do Pai. Nessa manhã eu lhe pergunto: você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade do Pai? Porque a vontade de Deus é que você se arrepende dos seus pecados. A vontade de Deus é que você seja salvo, seja liberto. Mas para que você alcance a libertação, alcance a salvação, você tem que negar este mundo para servir Jesus. Não adianta, não dá você servir dois senhores, porque se você servir dois senhores, você vai obedecer um e não o outro. Então Jesus falou, Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus fala para o seu povo se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. O povo não está preocupado com a vida eterna, achando que quando morrer se acabou. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que existe duas portas, dois caminhos. Existe a porta estreita, mas também existe a porta larga. A porta estreita representa a caminhada com Cristo Jesus. A porta larga representa o mundo de pecado. A porta larga representa o mundo de erro, de prostituição, de cachaça, de maconha. Isso é a porta larga. Mas Jesus falou que o fim dela é o inferno. O fim dela é o inferno. Jesus falou que o fim dela é o inferno. Jesus falou lá em Salmo, Deus falou lá em Salmo, capítulo 9, versículo 17. Ele diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? É aqueles que não querem nada com Deus, é aqueles que não querem se voltar para a palavra de Jesus. Estes são os ímpios, e será lançado do lago de fogo. Jesus falou no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Ele diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, ou seja, no inferno. Só quem pode escrever o teu nome no livro da vida é Jesus Cristo. Religião, pastor, padre não pode escrever o teu nome no livro da vida. É somente Jesus Cristo. Ele tem o poder de escrever o teu nome no livro da vida. Então só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Jesus. Então Jesus falou que aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, ou seja, no inferno. A sua religião prega isso, o seu líder religioso prega isso? Não prega, porque vir pregar na praça não dá dinheiro, não dá lucro, não dá dízimo, não dá oferta, porque eles estão preocupados com o seu dinheiro. Aí andando de carro novo, casa boa. Cadê? Estão aqui na praça pregando o evangelho de Jesus. Cadê os pastores que estão pregando aqui contra o pecado, contra a idolatria, contra a macumba,
contra a feitiçaria, contra o segundo casamento, que é pecado. Não querem pregar contra o pecado. Não querem pregar contra o erro. Por quê? Porque são cão gulosos, são lobos devoradores. Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus diz assim: cautelai, ou seja, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Eles querem devorar. Eles não estão preocupados com a sua alma, mas eles estão preocupados com o seu dinheiro. Estes filhos do diabo, como Jesus falou, que não querem pregar o evangelho de Jesus. Eu não cobro para pregar o evangelho. Jesus, ele não cobrou sequer nada para morrer na cruz do Calvário. Jesus falou lá no livro de Mateus capítulo 10, versículo 8. Ele diz que de graça recebeste, então de graça dai. A palavra tem que ser gratuita, para que você possa alcançar a salvação. Não carece você pagar nada, não carece dar o seu dízimo, não carece dar a sua oferta, nada disso. Jesus, ele quer que nós se arrependamos dos nossos pecados, que nós venha dar em santidade. Jesus, ele quer que nós venha renunciar à prática do mundo, à prática do pecado, para servir somente Deus, somente ao Criador. Você tem servido a quem? Você tem se sujeitado a Deus? Ou você tem se sujeitado à religião? Ou você tem se sujeitado ao homem? São igual ovelhas no curral, presas, almas lá fora, perecendo, por falta de palavras, não querem pregar o evangelho. Então Jesus, ele deu uma ordem, e esta ordem nós temos que cumprir. Que ordem foi essa? Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nós estamos indo por todo mundo, pregando o evangelho de Jesus, para que o povo venha crer na sua palavra, para que o povo venha crer em Jesus, para que o povo saia do pecado, para que o povo saia da idolatria, para que o povo saia da macumba, para que o povo saia do espiritismo e se volte para Deus, enquanto é tempo. Mas Jesus falou em João 3,19: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas. O homem, ele ama mais este mundo. O homem, ele ama festa, prostituição, cachaças, mulheres, se prostituir, mas ele não quer amar a Deus. Ele não quer se sujeitar à palavra de Deus. Ele não quer dar crédito ao evangelho de Jesus. O homem, ele está andando em direção errada, não quer obedecer a Deus. A obedecer a Deus é resistir às coisas desta terra, deste mundo, e se voltar para Deus. O apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: para que do tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então o apóstolo Pedro, irmãos, falou para nós
Jesus usando ali o apóstolo Pedro para falar para nós. Ele diz que no tempo que resta para vocês na carne, não viva as suas próprias paixões, não viva os seus próprios desejos, não viva o curso desse mundo, mas ele diz: viva a vontade de Deus. Então você tem que viver a vontade de Deus. Leia as Escrituras, vê, requer o que Jesus quer de nós. Jesus, ele quer de nós a obediência na sua palavra. Então ele diz que no tempo que resta para vocês, não viva a sua própria vontade, mas que você viva a vontade de Deus. A vontade de Deus é ver você salvo. A vontade de Deus é ver você liberto. A vontade de Deus é ver você transformado. Mas para que você receba a transformação de Deus, você tem que se voltar para Jesus. Jesus falou lá no livro de João, capítulo 8, no versículo 32. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só quem liberta o homem da cachaça é Jesus. Só quem liberta o homem da feitiçaria, da macumba, é Jesus. Só quem liberta o homem do roubo é Jesus. Só quem liberta o homem da prática do pecado é Jesus Cristo. Não rejeite Jesus. Esta humanidade, ela está rejeitando Cristo Jesus. Quando fala em Jesus, as pessoas tampam seus ouvidos para não ouvir o Evangelho de Jesus. Mas a única palavra, seja a última palavra que você vai ouvir da boca de Deus, quando estiver no grande dia diante dele: apartai vós de mim, vós que praticam a iniquidade. Ele vai dizer para vocês, aqueles que não quiseram nada com Deus: apartai vós de mim para o fogo eterno. Vocês que não quiseram nada com Deus, vocês que não quiseram se voltar para Deus, ele vai dizer: apartai para o fogo eterno, ou seja, no inferno. As pessoas acham que é brincadeira, mas o negócio é sério. Eu estou aqui não com brincadeira. Eu estou aqui porque Jesus nos enviou a nós pregar o Evangelho, a nós pregar o que está nas Escrituras, para que o povo deixe o pecado. O diabo, ele vem enganando as pessoas. O diabo, ele vem enganando as pessoas, para que as pessoas não se voltem para Deus. O diabo, ele tem criado religião. O diabo, ele tem criado coisas novas para o homem se apegar, para o homem buscar. Mas não querem, irmão, se voltar para Deus. Não querem orar, não querem jejuar ao Senhor, não querem se consagrar a Deus. Então Jesus, ele falou aqui, Pedro capítulo 2, Pedro capítulo 4, versículo 2, ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. O desejo na carne é pecar. O desejo da carne é matar, é se prostituir, é ter várias mulheres, é trair as suas esposas, trair os seus maridos. É o espírito do diabo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O sistema religioso, o sistema político, o sistema econômico já é do maligno. Se volte para Deus, se volte para o Evangelho de Jesus. Eu estou aqui não te mandando tu seguir uma religião, não, jamais. Siga Jesus. Compre uma Bíblia para você, leia as Escrituras.
O apóstolo João falou na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há do mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, o amor de Deus. Então o homem que ama o mundo, a mulher que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a avareza da vida. O que é isso? É prostituição, é pecado, por cima de pecado, mentira, engano. Então o apóstolo João diz: não ame este mundo. Mas hoje o povo prefere amar o mundo do que a Deus. O homem, ele prefere amar o mundo do que a Deus. Então o apóstolo Pedro falou: porque nós basta que no tempo passado da vida fazemos a vontade dos gentios, em dissoluções, consciências, embriaguezes, glutonaria, bebedice, abominável idolatria. O que o mundo oferece é isso: é bebedice, festa, drogas, prostituição, adultério, roubo. O que o mundo oferece é isso. Isso são as propostas do diabo. E o povo está aceitando a proposta do diabo. Mas o povo não quer aceitar o convite de Jesus. O povo não quer aceitar o convite de Jesus. Qual é o convite de Jesus? Vinde a mim todos que estáis cansados. Cansado, irmãos, não de trabalhar, mas é cansado do pecado, cansado da idolatria. Glória a Deus. Cansado do pecado, cansado das coisas desta terra, desta vida. Se volte para o Evangelho de Jesus. Então Jesus falou: é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a avareza da vida. Mas você acha que isso vem de Deus? Não, mas vem do mundo. Então a Bíblia diz que o mundo já é isso do diabo, ou seja, do maligno. Então é do diabo. E ele diz no versículo 4: e acha estranho não correres com ele no mesmo desfriamento, dissoluções, blasfemas de vós. Então o apóstolo Pedro falou: vocês não acham estranho correres com ele nessas mesmas práticas, nessas mesmas desfriamento, desse mesmo curso? Vocês não acham estranho pessoas correres, fazer as mesmas coisas, matando uns aos outros, se prostituindo? Pessoas acham bom o pecado. O pecado ele é bom, o pecado ele agrada o homem, mas a consequência do pecado é a morte, ou seja, o inferno. O preço do pecado é o inferno. O que tem separado o homem de Deus é o pecado. O pecado ele tem separado o homem da humanidade, o homem de Deus. O pecado ele tem separado o ser humano de Deus. E para que nós podemos ter uma comunhão com Deus, foi preciso Deus enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. A partir do momento que você creia em Jesus,
você passa a ter uma comunhão com Deus? Ou você acha que a comunhão é por meio de uma imagem de escultura? Ou você acha que a comunhão é por meio de Maria? É por meio de Aparecida? Não. A comunhão é por meio de Jesus Cristo. Jesus falou lá em 1 Timóteo 2,15, 2,5, ele diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. É somente Jesus Cristo que ele é o nosso mediador. Maria não é mediadora. Aparecida não é mediadora. É somente Jesus. Leia a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em primeira carta do apóstolo Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ele diz que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. É somente Jesus. Ele é o nosso mediador. Maria não é mediadora. Aparecida não é mediadora. É somente Jesus. Leia as Escrituras. Eu acho que você não sabe, porque você não lê as Escrituras. Jesus falou para nós examinarmos as Escrituras, para nós não ser enganado, não ser passado a perna. Então, irmãos, lê a palavra que liberta o homem, a palavra que liberta a mulher, a palavra que liberta o homem do pecado. Mas o homem, ele está trocando a verdade pela mentira. O homem, ele deixa de acreditar na verdade, ele prefere acreditar na mentira, no erro. Então o apóstolo Pedro falou: os quais há de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho. Também os mortos, para que a verdade fosse julgada segundo os homens na carne, mas em vez segundo Deus em espírito. Então o Evangelho de Jesus está sendo pregado, para que quando você morrer, você não tenha desculpa que não ouviu o Evangelho. Mas não, o Evangelho está sendo pregado hoje, dentro desses templos religiosos. O Evangelho da prosperidade, pregando que você vai ser rico, pregando que você vai ser próximo, pregando que você vai ter uma casa, um carro novo. Que isso é mentira do diabo. O diabo, ele quer enganar. O diabo, ele tem usado religião para enganar o povo. Porque Jesus, ele não promete riqueza para ninguém. Jesus não promete casa boa. Jesus não promete carro novo. Jesus, ele promete a vida eterna. Jesus, ele promete a vida eterna para o homem. Quando você vê um pastor pregando que Deus vai te dar um carro novo, que Deus vai te dar um emprego novo, que Deus vai te dar uma casa nova, isso é mentira. Não está na palavra de Deus. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus, foi para nos prometer a vida eterna. Para nos prometer a vida eterna, para aqueles que creem na sua palavra, naqueles que creem no Evangelho. Nesta manhã, se Deus requerer a sua alma ela vai
herdar o céu ou o inferno. Porque existe dois caminhos: o caminho que leva ao céu e o outro ao inferno. O homem, ele escolhe o caminho que ele quer andar. O homem, ele escolhe o caminho que ele quer ir, ou para o céu ou para o inferno. Porque o único que pode nos livrar do fogo do inferno é Jesus. Hoje o homem, ele pula, ele brinca, ele se prostitui, ele mata, ele morre, quer estar no bom lugar. Se quando ele estava vivo, ele não quis nada com Deus, quando ele estava vivo, ele não quis se arrepender, ele não quis se voltar para Deus, ele não quis fazer a vontade de Deus. Depois que morreu nos seus pecados, nas suas ofensas, nos seus maus caminhos, jamais herdará o reino de Deus, estará no inferno. Mas se ele se arrepender dos seus pecados e deixar o erro, e deixar a prática do pecado, e se voltar para Deus, se voltar para o Evangelho de Jesus, Deus, ele é grande em perdoar o homem ou a mulher que se arrepende dos seus pecados e escrever o seu nome ou o nome dela ou o nome dele no livro da vida. A partir deste momento você vai ser uma nova criatura, você vai ser um novo homem ou uma nova mulher ao lado de Deus. Você não vai mais andar em direção a este mundo, mas você vai andar em direção a Deus, a palavra verdadeira. Só quem pode libertar o homem é Jesus, o único que pode libertar o homem. Ou você acha que você está salvo porque você frequenta uma religião? Ah, eu sou católico, você salvo. Ah, eu sou evangélico, você salvo. Ah, eu sou espírita, você salvo. Ah, eu sou testemunho de Jeová, você salvo. Não. Religião nem A nem B não garante a sua salvação. Ela vai garantir a sua salvação se você tiver em Cristo Jesus, em obediência à palavra de Deus. Salvação, religião não garante a sua salvação. Só quem garante a sua salvação se você estiver em Cristo Jesus, se você estiver fazendo a vontade de Deus. Mas será que você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, o desejo do diabo? Pessoas têm adorado mais ao diabo do que a Deus. Pessoas têm se sujeitado ao diabo, mas não querem se sujeitar a Deus, não querem se sujeitar à palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro falou: o tempo que resta para vocês neste mundo, não faça a vontade da carne, não faça a sua própria vontade, mas faça a vontade de Deus, faça a vontade do Criador. Não vale a pena você perder a sua alma nas coisas desta terra. Jesus falou: o que é que adianta o homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta o homem ter dinheiro, ter famas? O que é que adianta o homem ter bens materiais, mas não ter Jesus no coração, não ter Deus no coração? Não adianta. Não adianta o homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma. A sua alma, ela é preciosa para Jesus. A sua alma foi pago pelo preço de sangue, o sangue inocente
que foi o sangue de Jesus que derramou na cruz do Calvário para te dar a vida e uma vida com abundância, para que você deixe este mundo à prática e se converta a Ele e se volte para o Evangelho de Jesus. Então Jesus falou: o que é que adianta você percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. Não adianta você se curvar diante de imagem de escultura. Não adianta você se curvar diante de pastor. Não adianta você se curvar diante de padres. Não adianta. Você tem que se curvar diante de Deus. O único que você deve se curvar. Deus, ele fala no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Ele diz que maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura e for colocar em algum lugar e for adorar ela. Está na Bíblia. Leia as escrituras. Deus, ele diz que é maldição. É por isso que essas cidades estão debaixo de maldição, porque estão adorando outros deuses feitos por mãos humanas, que nada tem o poder de fazer nada. A Bíblia diz no livro de Oséias, capítulo 6, Deus fala que por trás dela há um espírito de prostituição. Deus fala que por trás dessas imagens de escultura há um espírito de prostituição. É por isso que hoje as pessoas estão na prostituição, debaixo de prostituição, porque estão adorando demônios, não quer adorar a Deus, adorando ao diabo, não querem adorar o verdadeiro Deus, prefere adorar ídolos feitos por mãos humanas. Então Deus falou que maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura e for colocar em rádio, em alguma parte, e for adorar ela. Está na Bíblia. Abra a sua Bíblia, confira se eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, venha me desmentir. Então, se eu estiver falando a verdade, fique calado ouvindo. Está na Bíblia. É maldição, porque não quer se ajoelhar ao verdadeiro Deus, que é aquele que fez os céus e a terra. Esse aqui é digno de toda honra e toda glória. Jesus. Maria Aparecida não é digno de honra, porque são estátuas feitas por mãos humanas. Nada ela pode fazer a você. Ela não pode lhe curar, ela não pode lhe fazer nada. Só quem pode curar o homem é Jesus, é Deus. Jesus, ele venceu a morte, provando a todos que ele é o mais forte, que ele é o único que deve ser adorado. Ele é o único que deve ser exaltado. Se chama Jesus Cristo, o único. E hoje o povo prefere amar mais ao diabo do que a Deus. O povo, ele tem se sujeitado ao diabo, mas não quer se sujeitar a Deus. O povo tem prestado culto ao diabo, a demônios, mas não querem prestar culto a Deus. Não querem se voltar para Deus. Não querem se voltar para o Evangelho de Jesus. Então Deus falou que é maldição. Ele diz: não faz para ti imagem de escultura, não que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não faz imagem de escultura. E o povo está teimando. O povo continua fazendo. O povo não quer ouvir a palavra de Deus. O povo não quer ouvir a voz de Deus. Deus, ele não manda
Deus, ele diz, não faz. O povo continua fazendo. O povo continua desobedecendo a palavra de Deus. É por isso que estão vivendo debaixo de maldição. Não quer adorar a Deus. Prefere adorar ao diabo. Mas não quer adorar o verdadeiro Deus, que está no céu. E a este momento ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o seu pensamento. Então Deus falou: não faz para ti imagem de escultura, nem os que há em cima dos céus, nem o que há na terra, nem debaixo das águas, nem em cima das águas. Ele diz: não faz. Está na Bíblia. Leia as escrituras. Mas o povo continua teimando. O povo continua desobedecendo a palavra. Está achando que está chamando a atenção de Deus, adorando a imagem da escultura. Acha que está adorando a Deus, rezando a imagem da escultura. Acha que está chamando a atenção de Deus. A Bíblia diz no livro de Oséias, leia a Bíblia, no livro de Oséias capítulo 6, versículo 4, 6, ele diz que por trás dela há um espírito de prostituição. Está na Bíblia, irmão. Eu não estou falando mentira nem nada meu. Está na Bíblia. Se dedique à leitura da palavra que você vai encontrar. O Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento, para que você possa ver e compreender o que é errado e o que é certo. E muitas pessoas, ao adorar essas imagens de escultura, acham que está chamando a atenção de Deus. Não está, irmão. É estátua. Nada pode fazer. Então Deus falou que por trás dela há espírito de prostituição. É por isso que as pessoas estão debaixo de prostituição. As suas vidas não são transformadas. Continuam na cachaça, continuam na prostituição, se prostituindo, matando, roubando. Por quê? Porque ela nada pode fazer, irmão. Ela não pode fazer nada. Mas eu estou aqui anunciando um que é Jesus, que Ele pode fazer e Ele vai fazer, se você der crédito a Ele, se você se voltar para Ele. Mas o homem não quer. O homem, ele tem rejeitado a palavra de Deus. Se eu estivesse aqui anunciando uma festa, muitas pessoas estariam perguntando aonde era. Mas como eu estou aqui pregando, anunciando o Evangelho de Jesus, ninguém quer saber. E diz que é de Deus. A luz incomoda as trevas. Deus, ele incomoda as trevas, os filhos do diabo. Então o homem, ele não quer se voltar para Deus. O homem, ele tem honrado a Deus somente da sua boca para fora. Mas o seu coração não está voltado para Deus. Então é uma fé morta. Uma fé sem as obras é morta. É igual o corpo sem o espírito. Ele é morto. Então o homem, ele diz que tem amado a Deus, mas não tem. Porque se realmente o homem tem amado a Deus, a sua vida seria transformada. Não tinha rancor do seu coração, não tinha ódio, não vivia se prostituindo, não vivia bebendo, não vivia traindo as suas esposas, se tivesse realmente Deus no coração. Mas só tem da boca para fora. Porque hoje o homem, ele prefere esse mundo de prazeres. O homem, ele tem pensado em festa, em movimento, em mulheres.
mas não tem pensado em Deus sequer um minuto, não tem pensado na vida eterna. O homem ele só pensa em Deus quando está doente, quando está na beira da morte. Aí se lembra de Deus. Ah, meu Deus, me ajuda. Aí quando Deus opera, se esquece de Deus. O homem ele tem feito isso. O homem ele tem buscado a Deus quando está precisando de alguma coisa. Quando o homem está desempregado, ele volta para Deus. Meu Deus, me ajuda, me dê um emprego. Quando o homem não tem o que comer, se chora a Deus. Deus, me ajuda. Quando está passando por uma doença, meu Deus, me ajuda. Aí quando Deus opera, se esquece de Deus, foge de Deus. Essa geração sentirá a ira de Deus sendo derramada. A ira de Deus ela está perto de ser derramada sobre essa cidade de Cocal, porque pessoas não querem se voltar para o Evangelho de Jesus. Da mesma forma que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que a cidade de Sodoma e Gomorra, do novo ao mais velho, todos eram gays, eram homossexuais. Então Deus destruiu aquela geração. Deus ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, porque estava vivendo igual essa cidade, debaixo de prostituição, debaixo de maldição, debaixo de cultuar demônios, a se prostituir. Então Deus destruiu aquela cidade. Então a ira de Deus ela está perto de ser derramada sobre essa terra, sobre essa cidade. Deus ele vai destruir. Deus ele vai destruir o homem que ele criou. A Bíblia diz que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Tudo isso aqui vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. Então se volte para Deus. Então Deus destruiu essa cidade. Da mesma forma que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus ele vai destruir também essa cidade que não quer se arrepender, não quer buscar a Deus, não quer buscar Jesus Cristo. Essa geração tem crucificado Jesus. Essa geração tem desprezado a palavra de Deus. Já, irmãos, passei por vários lugares pregando o Evangelho de Jesus. A minha vida é percorrer as cidades e cidades, anunciando Jesus para as pessoas. Eu não cobro dinheiro de ninguém para pregar. Eu prego por amor à tua alma. Eu prego por amor à sua alma. A sua alma, ela é preciosa para Jesus. Eu não estou com interesse do seu dinheiro. Eu sigo Jesus Cristo. Então a nossa intenção é que você se volte para Deus, que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você passa deste mundo para vir para crer em Jesus Cristo, que você deixa este mundo, essas práticas deste mundo, para se voltar para o Evangelho de Jesus. Servir a Deus é bom. Deus ele promete a vida eterna para aqueles que são fiéis à sua palavra. Deus ele promete a vida eterna. Ele diz que todo aquele que crê nunca morrerás. Então Jesus falou que todo aquele que crê e viver nunca morrerás. Crê tu isto. Então todo aquele que viver a palavra de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Para que você possa ser salvo, não precisa você frequentar uma religião,
Para que você possa ser salvo, você tem que frequentar Jesus Cristo. Você tem que seguir Jesus. Jesus não deixou religião católica nem evangélica. Jesus não deixou nenhuma religião para você seguir. Jesus, ele é o caminho. Se você quer seguir ele, siga o caminho que é Jesus. Compre uma Bíblia, a palavra de Deus. Siga ela. Salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada é Corópio e Catibó, idolatrada com Maria e Conceição, idolatrada com mulher e futebol, com Padre Cícero e com Frei Damião. Idolatria é uma coisa pro demônio, uma festa de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. Semana Santa, Natal e fim de ano, leva o povo pro engano por causa da tradição. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. A pátria amada idolatrada, salve, salve, Jesus, essa pátria idolatrada, salve, salve. Idolatrada com política e com novela, idolatrada com a denominação. Mas se o diabo dá um nó e uma vela para quem vive aos pés da televisão. Idolatrada com a tal Copa do Mundo que reúne todo mundo para fazer adoração. Fecha-se as portas dos comércios das escolas por causa de uma bola que não passa de ilusão. Paz, irmãos, estamos aqui, irmãos, pregando aqui no Cocal. A palavra, irmão, de Deus foi pregada. O Espírito Santo de Deus possa abrir o entendimento desse povo, para que eles possam compreender e entender o Evangelho de Jesus. Podemos ver, irmãos, dentro dessa cidade tem bastante igreja evangélica. Estou aqui mais o irmão Tony. Nenhum pastor, irmão, nenhum irmão estão aqui pregando. Podemos ver, irmãos, como o sistema religioso está sendo conduzido pelo diabo mesmo. Mas que Deus possa, irmãos, ter misericórdia do povo. Os irmãos que nos assistem no nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Salvo como diz as Escrituras. Ó meu Brasil, grande pátria varonil, deixa o pecado vil.